Olá, olá, BPM Friend! Pelas conversas que eu andei tendo com alguns de vocês durante a seleção dos candidatos do programa de mentoria BPM Office Success da DECA, eu percebo que vocês estão confundindo entrega, resultado e impacto. São três coisas diferentes. Se você confunde entrega com resultado, o seu escritório de processos nunca sai do nível operacional. Se você confunde resultado com impacto, o seu escritório de processos nunca sai do nível tático e nunca chega no nível estratégico. Então, se você é líder de um time de processos, esse vídeo é para você. Mas antes da gente começar, eu quero te pedir uma ajudinha. Clica aqui embaixo, comenta nesse vídeo, compartilha esse vídeo com os BPM Friends do seu trabalho, deixa o seu like, se inscreve no canal da DECA para ajudar a nossa comunidade de BPM Friends a crescer cada vez mais. E agora sim, estamos prontos para começar! Se você é líder de um escritório de processos, provavelmente você já viveu uma situação como essa. A equipe cumpre com as entregas. A diretoria cobra resultados. E o CEO da empresa questiona qual é o impacto. E você fica ali no meio sem saber muito bem qual é a diferença de uma coisa para outra. Deixa eu te falar o seguinte: modelar processo não é resultado. Automatizar fluxo de processo não é impacto. E coitado do líder de BPM Office que fica perdido no meio dos três conceitos. Por conta disso, talvez você esteja trabalhando muito, entregando muito, mas mudando nada ou quase nada na empresa. Quando o líder confunde as três coisas, o que a gente percebe no dia a dia? A equipe mede atividade. A diretoria cobra retorno do investimento, ROI. E o líder do escritório de processos vive naquela tensão constante, tentando administrar expectativas conflitantes e colocando em risco a própria sustentação e sobrevivência do escritório de processos. Então, vamos acabar com isso de uma vez por todas. Eu vou te explicar a diferença entre entrega, resultado e impacto. E já te adianto um spoiler. Adivinha qual dos três sustenta o futuro do seu BPM Office? Primeiro, vamos começar pela entrega, que em inglês a gente chama de output. A entrega é o que o escritório de processos produz. Então, quando a gente pensa em modelo ASIS desenhado, quando a gente pensa em fluxo BPMN publicado, automação de processos criado, política de governança desenhado, roadmap de transformação de processos projetado. Todos esses elementos são somente entregas. São tangíveis? São. São concretos? São mensuráveis? São. Mas ainda são somente artefatos. E eles sozinhos não mudam nada dentro da empresa. Outro exemplo, no programa de mentoria BPM Office Success da DECA eu te entrego framework, modelos de processos, checklists, templates, slides de aulas. Todos esses elementos são muito importantes, têm uma qualidade técnica altíssima, mas ainda são entregas. Se você pegar tudo isso, salvar no HD do seu computador e não usar para nada, isso vai trazer algum resultado sozinho por si só? Não vai. Chegamos então no resultado ou outcome. Resultado é quando alguém usa a sua entrega. Então, um processo implantado na prática é um resultado. Aquela reunião de governança que aconteceu e onde o board tomou várias decisões importantes, isso é um resultado. Resultado é a adoção prática da sua entrega anterior.
Exemplo de novo no programa de mentoria. Quando os meus mentorados pegam tudo que eu entreguei a eles e aplicam na prática, na criação, implantação, estruturação dos seus escritórios de processos e começam a fazer os seus projetos de BPM finalmente saírem do papel de verdade, isso é resultado. Se os seus resultados agregam valor ao negócio, chegamos então ao impacto. O impacto não é um artefato, não é uma atividade, não é uma implementação. O impacto é quando acontece uma transformação real que traz benefícios e retornos para a empresa. Então, é quando a gente começa a ver que as transformações de processos estão reduzindo custos, reduzindo o prazo, melhorando a qualidade, aumentando a sustentabilidade, aumentando a adesão ao regulatório e por aí vai. Voltando para o exemplo do programa de mentoria para a gente fechar o raciocínio, então a gente vai ter o impacto quando o mentorado aplicou tudo que foi entregue, teve um primeiro resultado e com esse resultado, por exemplo, ele criou uma nova linha de serviços no escritório de processos dele, está atraindo novos clientes, fazendo novas vendas, gerando novas receitas para a consultoria dele. Percebe o salto conceitual que tem de um elemento para o outro? Se você, no seu escritório de processos, você mede número de processos modelados, você está medindo entrega somente. Se você mede números de processos implantados e funcionando, você está medindo resultado. Se você mede o retorno financeiro que essas transformações trouxeram para a empresa, aí sim você está medindo o impacto. Uma mentorada minha sentiu isso na pele quando ela fez uma apresentação para a diretoria. Ela estava apresentando um dashboard que media somente entrega. Até que um diretor virou para ela e disse assim: tá bom, a gente percebe que você e o seu time de processos estão trabalhando muito, mas qual é o resultado e o impacto disso? Como ela estava relatando somente entregas, ela estava relatando esforço, mas ela não estava demonstrando os benefícios que isso estava trazendo para a empresa. O que foi que nós fizemos? Mexemos no dashboard, mexemos na narrativa. Consequentemente, mexemos no posicionamento estratégico e no capital político dela dentro dessa empresa. Esse é o tipo de ajuste pequeno que muda o jogo dos escritórios de processos dentro das empresas. Então agora, BPM Friend, eu te convido a refletir como o seu BPM Office está sendo medido hoje. Por número de projetos de BPM? Por quantidade de modelos BPMN publicados? Por quantidade de POPs criados? Ou pelo impacto agregado ao negócio? E também te convido a responder aqui embaixo para mim se você percebe que você está operando no nível operacional de entregas, no nível tático de resultados, ou se você já atingiu o nível estratégico de impacto. Impacto é projetado. Impacto não acontece por acaso. E só impacto sustenta escritórios de processos ao longo do tempo. Se essa mensagem da diferença entre os três conceitos fez sentido para você, comenta aqui embaixo desse vídeo para mim impacto. E quero te convidar a seguir a Deca de pertinho nas redes sociais. Nós estamos também no LinkedIn e no Instagram. E a ouvir o nosso DecaCast, que sai toda segunda-feira nas principais plataformas de streaming. Nos vemos em breve em mais um vídeo bacana da área de BPM para você. Até lá!